Olá, que tal? Buenos dias! Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal do 7º ano. Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas páginas, né, da unidade 2 e continuarmos os exercícios aí, que nós demos uma paradinha, né, uma paradinha forçada, mas se fazia necessário. Então, hoje eu vou continuar com vocês a partir da página 36. Tá bom? Então, abram o livro na página 36, é importante que todos estejam com o livro acompanhando, e enquanto eu estiver explicando, tá? Eu vou tentar falar pausadamente, para que vocês entendam, mas qualquer dúvida que houver, eu estarei disponível das 8 às 10 da manhã, todas as quintas-feiras, a partir de hoje, dia 7 de maio, tá bom? Então, vamos lá? Página 36. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o pretérito perfeito simple, tá? Então, o pretérito perfeito simple começa com a explicação. Eu vou ler a explicação e depois eu vou traduzindo em português. Já começa com um exemplo, né? Fíjate. Joinville fue la ciudad elegida para ser la sede del proyecto Bolshoi. La escuela de danza inauguró el 15 de noviembre de 2000. Então, né, Joinville foi a cidade escolhida para ser a sede do projeto Bolshoi. E o outro exemplo, a escola de dança inaugurou em 15 de novembro de 2000, tá bom? Então, essas duas palavrinhas, esses dois verbos que foram, né, destacados, foi, quer dizer o quê? Foi, já aconteceu. E inaugurou em português, né, também uma coisa que já aconteceu. E aqui no livro está falando o seguinte: el pretérito simple es el tiempo verbal conocido comúnmente como pasado simple. Expresa acciones que fueron concluidas en el pasado y que están separadas del presente en un tiempo ya terminado. Então, o pretérito perfeito simples nada mais é o quê? De um fato que ocorreu, né, no momento anterior ao atual, né, que de fato ele já está finalizado, ele já foi totalmente terminado, tá? Então, ele não faz parte do presente agora. Então, ele já aconteceu, já foi. Vamos ver alguns exemplos? A gente tem aqui na tabela 4 verbos, tá? Eles não estão no infinitivo, ou seja, eles não estão escritos em cima da conjugação. Mas quem quiser, tá? Na primeira coluna do verbo me divertir, vocês podem colocar divertir-se, tudo junto, com SE no final, rugar, né? J-U-G-A-R, viajar e estar, tá? Estar, o último verbo, porque ele já vem direto às conjugações. Então, como vocês estão observando, né? Do lado esquerdo a gente tem os pronomes pessoais e depois vem as conjugações de cada um deles, tá? Então, eu vou ler e, obviamente, vocês vão prestando atenção daí, para que a gente consiga se entender, mesmo que não seja diretamente, tá? Então, no yo, me divertí, no tú, te divertiste, no él, ella, usted, se divirtió. Nosotros nos divertimos, vosotros os divertisteis, ellos, ellas, ustedes se divirtieron. Então, tá falando do verbo se divertiu, né? Então, por exemplo, no passado, usando a primeira conjugação, me divertí mucho en la fiesta. Então, me diverti muito na festa, ou seja, o passado já aconteceu, já foi totalmente concluído, encerrado, tá? Rugué, então, na segunda coluna, o verbo rugar. Yo rugué, tú rugaste, ele, ela, usted rugou, nosotros rugamos, vosotros rugasteis, ellos, ellas, ustedes rugaram. Então, usando o verbo rugar, que é a mesma coisa que jogar ou brincar em português, rugamos. Uma frase aqui, deixa eu pensar. Nosotros jugamos mucho en la casa de mis abuelos. Nós jogamos muito na casa dos meus avós, né? Então, ou seja, jogaram, né? Jogamos, rugamos, tá? Já aconteceu, já foi, já aconteceu e já acabou, já encerrou. Outro exemplo do verbo viajar, que em português é o verbo viajar. Yo viajé, tú viajaste, ele é de você, usted viajó, nosotras viajamos, vosotras y vosotros, vosotras viajasteis, ellos, ellas, ustedes viajaron.
Então, um exemplo usando a última do plural. Maria e Juan viajaram em las vacaciones de julio. Então, né, Juan e Maria, o quê? Viajaram nas férias de julho, tudo bem? E o outro e último exemplo, o verbo estar. Yo estuve, tú estuviste, ele, usted estuvo, nosotros, nosotras estuvimos, vosotros, vosotras estuvisteis, ellos, ellas, ustedes estuvieron, tá? Então, do verbo estar. Então, por exemplo, dando um exemplo da primeira pessoa do singular, estuve, né? Yo estuve em Paris el año pasado. Eu estive em Paris o ano passado. Que chique, né? Quem me dera. Então, pessoal, todos esses verbos que a gente acabou de acompanhar a leitura aqui, que eu li, tá? São decorrentes o quê? De um passado, de algo que já aconteceu no passado, foi concluída essa ação e não tem mais a ver com o presente, tá? Está totalmente terminado. E uma dica para vocês, tá? Vocês vão ter exercícios para fazer nas páginas 36, que tem a ver com o que a gente leu agora. Tem explicação, já começa com exercício até a 38. Então, para casa, 36 a 38. Uma dica, quando chegar na página 37, no exercício 2, tá? Vai pedir que vocês procurem, né, na unidade 2, 5 frases que tem a ver com o passado, que tem a ver que seja um pretérito perfeito simples, né? E tá dando uma dica. Normalmente, quando a gente fala, né, de passado, de uma coisa que já aconteceu, eles vêm acompanhado do quê? De marcadores temporais, como ayer. O que é ayer? Ontem. Porque eu tô falando de uma coisa que aconteceu. Então, eu acabo usando uma expressão que, né, que confirme que isso já aconteceu. Então, essa expressão pode ser ayer, anteayer, né, ontem, anteontem, à noite, nos exemplos que eu dei, né, el ano passado, no ano passado, né, enfim, vai usando marcadores temporais. Vocês vão ter que se atentar a isso também. Então, exercício 1, vocês vão completar o diálogo, tá? Usando um dos verbos que estão aí já conjugados no espaço correto. Já estão conjugados, é só inserir no lugar correto, tá? O exercício 1 da 36. Continua mais 2 frases no início da 37. O exercício 2 tem a ver com o que eu acabei de falar, que é o quê? Procurar na unidade, tá pedindo 5 frases do passado, né? E usando tem que ter um marcador temporal, por exemplo, o que eu falei, anteayer, ayer, a noite, enfim, qualquer marcador, qualquer expressãozinha que lembre o passado, que não seja um verbo, né? Verbos são os que a gente leu na 36. Uma expressão que lembre o passado, peguem algum exemplo aí nas páginas anteriores, procura 5 e escreva, tá bom? Tem bastante. Aí, quando a gente for corrigir, eu vou dar alguns exemplos, porque tem bastante opção. Aí, continua mais um exercício na 37, que lá embaixo, né, tá explicando, tem 3 frasezinhas e tem os verbos no parênteses. Qual verbo vocês têm que conjugar? Então, tem que ler a frase, ver a quem se refere a frase, né, para conjugar corretamente. E na última página que eu pedi, 38, para vocês lerem a notícia que está sendo escrita aí na 38 e usar a mesma coisa do exercício que eu acabei de falar. Olhar o verbo que está no parênteses e conjugar de acordo a quem se refere, ou ao que se refere. Então, por isso que tem que ler todo o contexto para ver se está falando dela mesma, de alguma coisa, né? Para ver se vai usar no yo, no ele é de usted, no tu. Então, tem que ler tudo. Então, vocês têm bastante tempo para ler, tá? E depois, logo embaixo, vai ter uma explicação sobre gênero textual, notícia. Aí vocês podem ler, na próxima aula eu explico melhor para vocês, tá bom? Então, da 36 a 38 é a lição de casa, e na nossa próxima aula eu vou corrigir e dar continuidade, tá bom? Não se esqueça que eu estarei disponível hoje, dia 7 de maio, das 8 às 10 da manhã. Podem me procurar qualquer dúvida. Conto com vocês. Adiós!